Boa noite para todo mundo. Estamos aqui para mais uma live de 10 a 15 e eu estou ansioso para falar sobre esse tema. Estamos também ao vivo no YouTube. E agora já demos o timezinho. Vamos começar a falar rapidamente. Primeiro eu gostaria de agradecer aí os feedbacks de vocês, os comentários, as sugestões. Inclusive eu vou deixar outros stories aí para que vocês deem sugestões de temas para a gente falar aqui também. O meu objetivo é trazer de uma forma bem resumida para facilitar a vida de vocês mesmo com alguns temas que tenham interesse. E assim a gente consiga compartilhar com as outras pessoas, consiga colocar isso em prática sem ter que assistir longos vídeos, várias horas aí, de alguns temas que às vezes, pela vida corrida, pode ser que vocês não consigam assistir. Então, o primeiro ponto que eu quero falar para vocês aqui vamos já desmistificar a questão de ansiedade e depressão. Então, quando a gente fala de ansiedade, nós normalmente, até no linguajar popular aí, nós falamos de excesso de futuro, né? Talvez vocês já escutaram falar sobre isso. Então, depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro. É meio que isso. Aí ao longo da nossa conversa aqui, como eu falei, vai ser rápido. Até 8h30 a gente encerra aqui o nosso bate-papo. Então, garanto para vocês que vale a pena ficar até o final para conseguir entender um pouquinho mais de ansiedade, da onde vem e o que você pode fazer para conseguir controlar ela. Primeiro ponto sobre a ansiedade que eu gostaria de esclarecer é que todos nós, em algum nível, somos ansiosos. Temos uma ansiedade dentro de nós. E isso é algo natural, já que faz parte do nosso processo evolutivo como ser humano, desde a época dos homens das cavernas, há 20 mil anos atrás até hoje, nós temos essa reação orgânica no nosso corpo de sentir ansiedade. E por que disso? Vocês imaginam que naquela época onde eram os caçadores-coletores, então é aquele período onde o ser humano era nômade, onde ele estava lá na savana africana, onde foram as primeiras civilizações, e lá ele dependia da caça para conseguir sobreviver, e ao mesmo tempo ele era uma presa fácil. Vamos imaginar que o ser humano ele não era o mais rápido, ele não era o mais forte, ele não era o mais enfim, nada a não ser mais inteligente para lidar com as situações. No demais, ele não tinha nenhuma vantagem em relação aos seus predadores. Então, por isso, o próprio corpo e o próprio cérebro se desenvolveu para fazer com que o ser humano sobrevivesse, e não é à toa que nós estamos aqui até hoje. Então, de alguma forma, a ansiedade ela trouxe nós até aqui, até o dia de hoje que nós temos. Então, para falar só um pouquinho de neurociência, de uma forma muito simples, e para trazer para a gente uma mentalidade da onde vem a ansiedade, primeiro quero citar que existe um autor que é o Paul, né, o meu nome aí, Paul MacLean. Em 1969 ele fez uma teoria de... Oi gente, vocês estão dando um oi aí, estou vendo, estão um pouquinho longe aqui. Mas eu quero compartilhar com vocês, o David MacLean, ele fez uma teoria de desenvolvimento do cérebro humano ao longo dos anos, e basicamente ele fala que o nosso cérebro ele é dividido em 3 partes. Então ele começou com o cérebro reptiliano, que é lá, imagina bem no miolinho do cérebro. Aí depois ele desenvolveu e tem ali a parte do sistema límbico, então é o que está em volta ali da parte reptiliana. E por último o neocórtex. O que acontece? Os animais, de modo geral, eles têm essas 2 primeiras camadas, e o que diferencia o ser humano e algumas classes de primatas é esse neocórtex, que é a casca que se desenvolveu ao longo do tempo, que fez com que o ser humano tivesse habilidades maiores de pensamento, de criação de ideias, de viver em comunidade, em sociedade. Então, essa parte principal nossa, que é o neocórtex, ele tem um ponto-chave que é aqui na frente da testa, que é o córtex pré-frontal, que é o ponto onde a gente cria as nossas ideias, é a parte onde faz
tudo que nós fazemos como seres humanos, onde nós pensamos, onde nós raciocinamos e tudo mais. E com isso, ele é uma ferramenta extremamente poderosa para simulação. Então, como eu disse, algumas classes de primatas, especialmente os chimpanzés, têm essa habilidade também. Se for olhar os estudos, as revistas científicas, o cérebro nosso deles são, de certa forma, bastante parecido por causa dessa área do neocórtex e do córtex pré-frontal. Todos os outros animais são mais primitivos, eles não têm essas partes. E o que isso tem a ver com a ansiedade? Quando nós pensamos no nosso cérebro, no nosso neocórtex ou córtex pré-frontal, nós começamos e nós continuamos simulando situações que fazem com que o nosso corpo se desencadeie em algumas reações. Como assim? Quando eu falei do sistema límbico, que é o que está mais lá no meio do nosso cérebro, se a gente pensar mais ali no meio, que é onde fala da nossa amígdala e do nosso... junto com o nosso sistema límbico ali, o hipotálamo. Essas duas partezinhas, que você não precisa lembrar nome, mas elas são responsáveis pelas nossas emoções. E tem tudo a ver com o que a gente fala sobre inteligência emocional, sobre pensamentos e tudo mais. Então, quando nós temos o sistema límbico ali trabalhando junto com o nosso neocórtex, que é a parte mais de fora, a parte mais frontal, nós começamos a simular coisas e, ao mesmo tempo, sentir as sensações e as emoções pelo nosso sistema límbico. Então, é uma comunicação direta com o nosso cérebro. Por isso que uma das coisas que eu postei esses dias sobre aquele mito de nós usarmos só 10% do nosso cérebro é muita verdade. Nós sempre estamos usando constantemente o cérebro como um todo. Acionamos algumas partes, às vezes acionamos outras, mas de modo geral, o cérebro ele é 100% utilizado. Tá? Então, esse é um mito. E falando dessa reação das emoções junto com as nossas simulações que nós somos capazes de fazer, o nosso cérebro ele consegue simular situações como se nós estivéssemos ainda na savana. Então, por exemplo, quando você está ali no seu sofá ou na sua cama e você tem aquela crise de ansiedade que talvez você já teve ou conhece alguém que teve. O que acontece é que o corpo ele simula alguma situação que ainda não aconteceu ou que talvez nem aconteça. Só para vocês terem um dado, em média de 97% de tudo que nós criamos na nossa cabeça não acontece. Então é somente um sofrimento, é somente uma pré-ocupação. Quando fala preocupação é justamente isso, nós estamos ocupando a nossa mente de uma forma pré-ocupada. Então assim, estamos ocupando de uma forma desnecessária que muitas das vezes não vai acontecer aquilo. Então, isso desencadeia uma reação no corpo onde nós simulamos com a parte frontal do nosso cérebro e o nosso sistema límbico, que não sabe diferenciar o que é real do que é imaginário, ele começa a gerar sensações no nosso corpo. Então, imagina você quando você esteve em alguma situação de nervosismo, de ansiedade, ou você vai fazer uma apresentação, vai entregar algum trabalho, alguma coisa, você começa a suar, seu coração começa a acelerar mais. Tudo isso são reações naturais do corpo que ele vai te acionar para uma luta e fuga. Essa é a reação que acontecia desde a época das cavernas, que o ser humano ele tinha essa reação corporal justamente para ele ou lutar ali com o leão, né, com os animais perigosos, ou fugir. Então essas eram as duas funcionalidades que o cérebro tinha e, consequentemente, isso acontece até hoje. O que muda é que nós não temos mais um leão na nossa sala ou no nosso quarto ali, e essas reações elas continuam acontecendo, justamente porque o cérebro ele se confunde no que é real, no que é imaginário. Para você ter uma ideia, quando acontece isso, e você que já teve crise de ansiedade, você sabe muito bem o que acontece. Tem uma aceleração cardíaca, então seu coração começa a bater mais forte, porque o coração acha que você vai ter que fugir ou você vai ter que lutar. Então vamos bombear mais sangue para o corpo ficar mais apto ali a trabalhar. Sua pupila dilata, que isso ajuda você no foco, então se você prestar atenção quando tiver em algum momento de crise de ansiedade, a pupila fica dilatada, você acelera a sua respiração, então os seus bronquíolos, eles dilatam, então você começa a respirar mais para mandar mais oxigênio para o corpo e junto com o fígado gerar mais energia, porque o fígado ele libera uma glicose para o corpo e consequentemente mais energia. Você vê, são várias reações, seu corpo começa a suar. Às vezes acontece de soltar o intestino ou de soltar a bexiga e você ter que ir muito para
pro banheiro, porque o corpo fala, pô, tô pesado, deixa eu liberar tudo que tem de peso aqui no meu corpo para eu ter mais capacidade de correr ou de lutar. Libera alguns hormônios analgésicos, então, por exemplo, com certeza você já viveu em alguma situação onde você se machucou e você nem percebeu. Você pode ver jogadores de futebol mesmo, acontece isso, ele só vai perceber na hora que é baixa poeira ali, ele tá respirando melhor, tá tranquilo, e aí sim ele começa a sentir a dor, porque o corpo ele coloca um analgésico ali em vários pontos do corpo para você não sentir alguma coisa que vá te atrapalhar nessa reação de luta e fuga. Tá, são tudo curiosidades que a neurociência fala, mas que, como o cérebro ele não sabe diferenciar o real do imaginário, quando você simula uma situação na sua cabeça, você está fazendo com que as sensações e as emoções daquilo aconteçam na sua mente. Então você está recriando algo que talvez não vai acontecer, e por isso você fica ansioso, você fica com todas essas reações que eu falei, te fazendo um mal danado, e muitas das vezes você não consegue nem reagir. E o fato de não reagir, de não tomar uma ação e fazer algo, gera um ciclo que faz com que você novamente não atue, não faça uma atividade, não cumpra com algum dever que você tem. E esse ciclo, ele se torna um ciclo ruim porque ele nunca acaba. Você pode ver que você fica mal por não ter feito, aí você não faz de novo, e aí você está sempre retroalimentando, e aí simulando situações de que vão acontecer coisas ruins na sua cabeça, e o seu sistema límbico recriando aquela situação. Da mesma forma, se você entender isso, e agora eu falo qual é a solução para você melhorar a sua ansiedade, controlar de alguma forma, e até mesmo dar dicas para quem você conhece que possa ter um problema desse, que é racionalizar a situação. Então, é trazer para o concreto, é usar a nossa capacidade de pensar. Vamos lá, vamos pôr no papel, em algum lugar. O que eu posso perder, o que vai acontecer caso isso se concretize? E aí você começa a, de fato, colocar tudo no papel, ou, claro, não precisa nem escrever, mas só pensando, você já começa a se racionalizar em relação ao que pode acontecer de mais ruim. E muitas das vezes nem vai ser tão ruim assim, e aí com isso você entende que está tudo bem, e estando tudo bem, você começa a ter comportamentos melhores, e com os comportamentos melhores, você fica melhor. Então, aí você gera um ciclo positivo. Então, ao invés de fazer um ciclo negativo, como eu falei, você gera um ciclo positivo que ele se retroalimenta. Então, é basicamente isso. Quando você estiver muito ansioso, é claro que existem níveis muito altos e precisa de apoio médico e tudo mais, mas falando em níveis normais ou um pouquinho acima, que é natural todo mundo sentir um pouco ou algumas vezes na vida, para você controlar isso, o ideal é você racionalizar, pensar o que pode dar de ruim, e aí com isso você automaticamente vai alimentando seu cérebro com coisas boas, vai sentindo sensações melhores, e aí diminui automaticamente a taquicardia, a sudorese, toda a sensação ruim que você está sentindo. Então, de uma forma bem resumida, a receita que eu falo para vocês aqui para controlar a ansiedade nesse primeiro momento é racionalizar. Eu quis dizer como funciona o cérebro para você entender de onde vem, de onde vai, que é normal, não se puna por você estar ansioso ou ansiosa, porque é um mecanismo normal de defesa do nosso corpo. Nós só estamos vivos até hoje porque os homens das cavernas tinham isso e fizeram com que sobrevivessem num ambiente totalmente hostil, e nós sobrevivemos até hoje. Então, basicamente, eu espero que eu tenha contribuído com o entendimento de vocês aqui. Como eu falei, a ideia é cumprir uma live de tempo curto mesmo, para trazer conteúdo rápido e vocês aproveitem e coloquem já em prática. E no demais, eu convido vocês para conhecer aqui meu trabalho, vejam meu Instagram, tem várias coisas aqui. E além disso, no dia 22 de novembro, agora às 20 horas, nós iremos fazer uma Masterclass gratuita e online, onde vamos falar de várias coisas em relação à emoção, controle de ansiedade, vamos falar de depressão, vamos falar de controle de finanças, o como suas emoções afetam as finanças, o como as suas emoções afetam os seus relacionamentos e até mesmo a sua saúde. Então, vai ser grátis, você não perde nada, só garanto para você que vai ter conhecimento de qualidade ali, eu estou preparando o melhor material possível para vocês. Então, vai no link da bio, se inscreve lá, preenche, prometo que eu não vou ficar enchendo vocês de mensagem, mas no dia eu prometo que vai ser muito legal e eu quero encontrar todos vocês. Beleza? Obrigado aí para todo mundo que comentou.
todo mundo que está participando. E, gente, desculpa não responder todo mundo aqui, mas é isso mesmo, Lucas. Você estava falando do nosso córtex pré-frontal, que ele impede a gente de fazer merda. É justamente isso. Então, quero trazer muito mais conteúdo. Falem para mim, comentem aqui se fez sentido, se vocês entenderam, se faltou alguma coisa. Meu objetivo é ser o mais transparente possível. Eu estou aprendendo também com vocês e nos meus estudos aqui, eu acredito que consegui fazer um resumo legal aqui para vocês do como funciona a ansiedade. Beleza? Obrigado. Tamo junto, Fer. Valeu, Ronaldo. Obrigado. A gente se fala. Até a próxima. Tchau, tchau.